Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês estejam bem, porque eu também estou bem, graças a Deus. Primeiramente, a paz do Senhor para cada um de vocês. Já quero pedir para você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscrever, deixar meu like, ativar o sininho, compartilhar o vídeo e não esquece depois de comentar aqui nesse vídeo. Tá? Dê a sua opinião também. Bom, eu vou entrar em um assunto um tanto polêmico. Pode ser que seja bem visto por alguns olhos, mas pode ser que seja mal visto por outros olhos. Mas eu acho de grande importância vir comentar sobre esse assunto. O assunto principal que eu venho trazer aqui para vocês é porque eu não trabalho fora. Algumas pessoas já perguntaram isso para mim. E hoje eu vim aqui responder para vocês o motivo pelo qual eu não trabalho fora, tá? Hoje em dia eu cuido da minha mãe, que minha mãe é acamada, vítima de um AVC, e ela precisa de cuidados 24 horas, tá? Então, eu, por ser filha única, me dedico cuidando da minha mãe. Tenho a ajuda dos meus filhos, né, das minhas duas filhas e do meu filho, para dar banho nela, para trocar ela. E tem minha filha que mora aqui nesta casa, né, que é a casa da minha mãe, e ela dorme com a minha mãe, no caso, ela dorme aqui na casa, né, no caso, no quartinho dela. Na verdade, o que eu venho falar para vocês? Eu cheguei a trabalhar de carteira assinada durante um período da minha vida, depois que os meus filhos nasceram, muito pouco tempo. Coisa de nem 3 anos, vamos dizer assim, tá? Eu praticamente, maior parte do meu tempo, da minha vida, eu não trabalhei em empresas, tipo, de cumprir 8 horas dentro de uma empresa, de trabalhar de segunda a segunda, de trabalhar de final de semana, enfim, foram muito pouco tempo. Eu optei, tá? Eu tive a chance, né? E eu pude optar, tá? Quando minha filha nasceu, que eu fui mãe solteira aos 18 anos, eu optei em não trabalhar fora, e sim cuidar dela dentro de casa. Então, minha filha, quando ela nasceu, eu morava aqui nessa casa junto com a minha mãe e com o meu padrasto, e a minha mãe, ela me ajudava financeiramente a cuidar da minha filha, porque o pai dela não tinha assumido a paternidade. Ele só assumiu a paternidade depois de 10 anos, quando ela já estava com 10 anos de idade. Nesse período, tá, eu optei em cuidar da minha filha. Então, eu cuidava da casa da minha mãe, eu cuidava da minha filha. Depois, quando ela já estava com quase 1 ano e pouquinho, mais ou menos, eu comecei a fazer pirulitos de chocolate para vender. Eu fazia artesanatos para vender, eu vendia lingerie. Então, assim, várias coisas eu fui fazendo nesse tempo, nesse período. Então, tipo, eu nunca saí trabalhar fora e deixar minha filha pequena para alguém cuidar. Até porque a minha mãe, ela sempre trabalhou fora. E quando minha filha nasceu, minha mãe trabalhava fora, né? Minha mãe, ela é auxiliar de enfermagem, funcionária pública, né? Ela foi funcionária pública. Então, minha mãe, ela trabalhava. E eu cuidava da casa da minha mãe, das roupas da minha mãe, do meu padrasto, cuidava da casa e eles me ajudavam com a minha filha. Quando minha filha estava com 1 ano e meio, mais ou menos, foi que eu conheci o meu falecido marido.
que eu vivi com ele um período de 3 anos. Nesse período, a minha filha foi morar comigo na minha casa. Eu vivi lá junto com ele e com a minha filha até os 2 anos de idade. Nesse período, eu engravidei da minha outra filha, da minha segunda filha. E eu não trabalhava fora, tá? Eu sempre trabalhei com vendas de lingerie, de semijoias, então eu não trabalhava fora. Ele sustentava a casa, ele dava o que a gente precisava, água, luz, comida. Minha mãe também sempre ajudando, tá? Minha mãe sempre ajudou. E quando eu me separei, eu acabei ficando sozinha com as 2 crianças. E a minha filha, eu acho que por falta, né, desse meu ex-marido com o qual ela tinha como pai na época, ela quis vir morar na casa da minha mãe. E foi um período que eu arrumei um serviço em um motel aqui na cidade e eu fui trabalhar de camareira. E minhas filhas dormiam na casa da minha mãe. E depois, no outro dia, eu pegava elas e levava para minha casa. Isso foi um período de 4 meses. Mas esse período foi um período onde eu falo que foi o pior momento da minha vida. O pior momento da minha vida. Foi aonde Satanás, ele praticamente, assim eu posso dizer, ele destruiu os meus sonhos. O meu sonho de ter uma família, que já tinha acabado, no caso, eu já tinha me separado dele. A gente era separado, até mesmo quando ele faleceu, né? Enfim, é uma história longa. Mas, nesse período, a minha filha começou a não querer mais ir morar comigo na minha casa. Ela tinha 2 anos e meio. E eu chorava constantemente, porque eu queria minha filha comigo, eu queria que ela fosse lá comigo. E era todos os dias, era um berreiro, uma choradeira. E minha mãe que falava, não, deixa ela aqui, deixa ela aqui. E eu que relutava, mas mesmo assim a minha filha acabava ficando. E com isso, ao passar 2 anos, a minha filha, ela ia 4 noites dormia aqui na minha mãe. Uma noite ela ia dormir comigo, que é na casa do lado, né? No caso, na casa do fundo. Depois ela voltava de novo para a casa da minha mãe. E assim ia. Nesse período, eu não trabalhava fora, sempre trabalhando com vendas. Foi quando eu estava com a minha filha, já de 1 ano e meio, 1 ano e meio. Foi quando eu separei do pai dela. E aí, ela estava com 2 anos. Ela estava com 2 anos quando eu me separei do pai dela. E a minha filha mais velha já estava com quase 4 anos. Aí, eu arrumei um serviço de ir trabalhar numa outra cidade, como promotora de vendas não sei, bom, quem é mais antigo vai lembrar. Antigamente tinha uns carrão assim bem grande e que era cheio de Danones e a gente vendia de porta em porta. E eu era promotora de vendas, então eu ia trabalhar em outra cidade. Mas eu voltava no mesmo dia. Só que elas ficavam com a babá e à tarde elas iam para a escolinha. Então eu chegava a tempo de vir e levar elas para a escolinha. Só que à noite era aquilo, minha filha não queria ir para minha casa. Enfim, passou o tempo e mesmo assim eu fazia o meu papel de mãe. Eu levava para a escola, eu buscava na escola, eu dava alimentação, eu dava educação, eu ensinava os deveres.
Quando minhas filhas ficavam doentes, eu ficava em casa para cuidar delas, porque eu tinha essa opção nesse meu serviço. E foi um período de 6 meses, não foi um período longo, não. Mas, nesse tempo, eu acabei conhecendo o pai do meu filho, que eu acabei indo morar com ele num apartamento, num condomínio aqui próximo. Até então, a minha filha do meio, aliás, as duas filhas minhas, foram morar comigo lá. Só que a mais velha, ela tinha muito apego na minha mãe. Então, ela não quis ficar na casa. Ela não quis ficar no apartamento e resolveu que ela queria voltar para a casa da avó. Tudo bem, voltou para a casa da avó. Contra a minha vontade, que eu queria o quê? As minhas filhas comigo. Eu sofria, eu chorava, eu tinha depressão. Enfim, foi um caos. Cheguei até mesmo falar para ele, olha, eu vou voltar para lá, não vou deixar minhas filhas. Mas como nós estávamos no começo de relacionamento, vamos tentando assim mesmo e ver o que acontece. E tinha a esperança das minhas filhas virem morar comigo. Até que a outra, né, mais nova, resolveu que queria também vir morar com a avó, porque não conseguia ficar longe da mais velha. Nesse período eu já tinha engravidado do meu filho. Mas mesmo assim, eu continuava levando na escola, buscando na escola, levando em médico, ensinando a lição. Eu vinha na casa da minha mãe, para vocês terem uma noção, eu vinha para a casa da minha mãe 8 horas da manhã, a hora que esse meu companheiro ele saía para trabalhar. E ele deixava eu aqui na casa da minha mãe. Aí eu levava elas na escola, ensinava os deveres, né? Ensinava os deveres, dava o café da manhã, né? Porque minha mãe trabalhava, então eu tinha que ficar aqui, querendo ou não, eu tinha que ficar. Então era eu quem fazia, sabe? E eu ouvia pessoas que se diziam ser amigas minhas dizerem para mim: você não é mãe das suas filhas. Mãe das suas filhas é a sua mãe, porque mãe é quem cria, não quem põe no mundo. Você só pôs ela no mundo. Eu cheguei a ouvir muito isso, gente, de pessoas que eu achava que gostavam de mim. Na época, eu ainda deixava pra lá, sabe? Sofria no meu canto, mas eu deixava pra lá. Depois disso, eu e meu companheiro, a gente brigava muito. Aí aconteceu da casa do fundo, que é onde eu moro, desocupar. E aí foi que eu vim morar pra cá. Nós nos separamos e eu vim morar pra cá. Depois de um tempo, ele acabou vindo morar junto. Nessa época, eu já tinha o meu filho. E eu sempre cuidei dos meus filhos, tá? Eu cuidava deles. Minhas filhas, elas não ficavam em tempo integral em escolinha. Elas ficavam em meio período. Era escolinha particular. Depois de um tempo que elas foram para a escola do governo, quando abriu a pré-escola no governo, aí elas foram, que conseguiu vaga. Mas a maior parte do tempo foi escola particular. E quem pagava a escola particular das minhas filhas era eu, com vendas de lingerie e semijoias. E fora outras coisas que eu também vendia, congelados, Danone, enfim. Então eu sempre me virei. E eu tinha um bom ganho, porque pagar escolinha para 2 crianças, vocês veem que não é fácil. E eu não tinha pensão de nenhum dos pais delas. A minha mãe ajudava com a parte da alimentação. Até porque elas moravam na casa da minha mãe. E eu contribuía com uma parte também. E eu cheguei a ouvir até mesmo do meu padrasto que eu não era mãe das minhas filhas. E, enfim, foi uma fase muito difícil, muito complicada para mim e principalmente para as minhas filhas. Mas passou-se os anos e eu
sempre estive do lado dos meus filhos. Meu filho, quando eu fui fazer enfermagem, fiz enfermagem, eu ficava o dia todo em casa, à noite é que eu ia para a escola de enfermagem. Nesse período ele ficava com o pai dele, porque eu, no caso, estava com o pai dele. Quando nós nos separamos, porque a gente mais separava do que ficava junto, que aí foi a separação total, eu fui trabalhar na Santa Casa, trabalhei 4 meses na Santa Casa, só que o período que eu trabalhava na Santa Casa era de 6 horas. Então eu tinha a maior parte do tempo para poder ficar com os meus filhos e educar eles da forma que eu queria que eles fossem educados. Eu sempre fui quem estive junto com os meus filhos. Meu filho, nessa época, ficava com uma babá e à tarde ele ia para a escola. Foi um período foi um bom, assim, pouco tempo, bem pouco tempo, que ele ficava com a babá. Depois eu fui trabalhar nos fornecedores de cana, que é um outro hospital, que nesse eu fiquei com, acho que não lembro se foram uns 4 meses, mais ou menos. Também foi a mesma coisa, mas isso ele já estava maior. Ele já estava com 10 anos, mais ou menos. Antes, quando ele era neném, quando ele tinha seus 2 aninhos, mais ou menos, eu tinha meu salão de cabeleireiro dentro da minha casa. Então, eu trabalhava dentro de casa. Eu cuidava do meu filho dentro de casa. Então, meu filho sempre esteve comigo. E as meninas também. Dizer para vocês, eu trabalhei muito pouco tempo fora, a maior parte do tempo em casa. Então, era eu quem fazia a comida dos meus filhos, eu que levava para a escola, eu que lavava a roupa dos meus filhos. Na época não tinha máquina, eu lavava a roupa na mão. Eu que sempre estive do lado dos meus filhos, tá? São coisas que poucas pessoas sabem, porque acham que foi a minha mãe quem cuidou, minha mãe que criou, sendo que minha mãe trabalhava, então não tinha como ela fazer, não tinha como ela estar, né? Mas eu passei muito preconceito de pessoas dizerem para mim que eu tinha abandonado meus filhos para ir viver com um homem, que mais que falavam? Que eu não era mãe das minhas filhas, porque minhas filhas dormiam na casa da minha mãe e passavam a maior parte do tempo comigo. Eu passei por muita coisa, sabe? E eu falo para vocês, se eu me arrependo de não ter ido trabalhar fora, porque eu era taxada também. Por que você não arrumou um emprego e vai trabalhar de carteira assinada? Minha mãe mesmo sempre cobrou isso de mim. Você tem que trabalhar de carteira assinada, você tem que trabalhar fora, ter um salário fixo no mês. Só que eu, veja bem, gente, eu ganhava muito mais trabalhando com vendas de lingerie, de semijoias, de roupas, do que trabalhando fora. Porque eu pagava minha água, eu pagava minha luz, eu cuidava das 2 crianças, no caso, na época que elas eram pequenas. Depois que veio meu filho, aí o pai dele é que comprava tudo para ele, que ele nunca deixou faltar nada também. E assim, eu não precisei ir trabalhar de carteira assinada. E foi, assim, a melhor coisa que eu fiz na minha vida. A melhor coisa. Porque eu pude participar e estar perto da educação dos meus filhos, cuidar dos meus filhos, cuidar da minha casa, certo? Mesmo quando eu não tive marido, eu cuidei dos meus filhos, eu cuidei da minha casa, eu fui mãe das minhas filhas. E mãe
não mãezinha, né? Que tem mãe que é mãezinha, que larga pra avó e vai viver a vida delas, e vai pra balada, e vai curtir. Não, eu não ia curtir. Eu não saía de casa. Muito raramente eu ia, às vezes, um fim de semana ou outro, mas isso já... Meu filho estava com 14 anos que eu ia num forró. Então, vocês façam ideia. A minha vida sempre foi dedicada aos meus filhos. E eu falo para vocês, foi a melhor coisa que eu fiz. Porque hoje, meus filhos, não me gabando, mas a realidade. Os meus filhos têm uma boa educação, uma boa formação. As minhas filhas, elas são donas de casa, elas sabem ser esposas, elas sabem ser mulher, elas têm autonomia sobre elas. A minha filha mais velha trabalha fora, porque ela não é casada, ela ainda é solteira. A minha filha mais nova, ela não trabalha fora, mas já trabalhou. Quando o filho dela nasceu, ela ainda trabalhava fora. Depois que ela se casou, ela não trabalhou mais. Então, existe aquelas mulheres que têm a necessidade de ir trabalhar fora. E aquelas que não têm tanta necessidade assim, tá? E aquelas que não têm necessidade, certo? Hoje, a gente vê, porque eu entrei nesse assunto. A mulher sábia edifica a casa, a tola põe tudo a perder. Eu vou falar bem a verdade para vocês. A minha mãe sempre trabalhou fora, desde que eu era pequena. A minha mãe, ela me deixava com babá e depois eu ia para a escolinha. Eu tinha uma ausência muito grande da minha mãe, muito grande. Eu vivi muito tempo longe da minha mãe. Eu senti sempre muita falta da minha mãe, muita falta do carinho da minha mãe, muita falta do tempo de poder desfrutar com a minha mãe. A minha mãe, ela não tinha tempo para mim, porque ela trabalhava muito. Então, onde que eu fui criada? Pelos outros. Além de ter sido criada pelos outros, por outras pessoas, porque minha mãe, ela tinha pouco tempo. Mas esse pouco tempo que ela tinha comigo, não falando mal da minha mãe, que não é isso o intuito desse vídeo, mas o pouco tempo que ela tinha, a minha mãe não tinha paciência comigo. A minha mãe estava sempre cansada, sempre estressada, porque ela praticamente levava a casa sozinha. Tinha meu padrasto? Tinha. O dinheiro dele era bem menos do que o dela. Ela ganhava muito mais. Então, com isso, a minha mãe, ela vivia estressada e não tinha paciência, nem com ela mesma. A minha mãe foi começar a viver, a ter mais paciência e tudo, depois que ela se aposentou. Mas antes disso, teve muita coisa. Eu sempre fui uma criança que eu tive déficit de atenção. Então, eu tinha problemas na escola. A minha mãe não tinha paciência para mim, para me ensinar, para estar ali junto comigo. Minha mãe não me entendia. A minha mãe, ela me batia, tá? Porque eu não aprendia as coisas e vinham reclamações da escola. Ela só queria que eu tirasse nota 10. Ela nunca aceitou que eu tirasse nota baixa. E eu acabava tirando nota baixa, porque eu tinha déficit de atenção. Mas na época, a minha mãe não entendia. Ela nem sabia direito o que era isso. E com isso eu tive uma infância muito dura, sabe? Por quê? A ausência da mãe era muito grande. Eu já tinha a ausência do meu pai. Quando eles se separaram, eu tinha 5 anos de idade. Então, eu tinha uma ausência muito grande do meu pai. Mas
a minha mãe, ela não tinha paciência porque ela trabalhava fora. Ela tinha que aguentar chefe pegando no pé dela. Ela tinha que aguentar problemas no serviço dela. E depois ela vinha para casa e descontava tudo em cima de mim. Na época, quando eu entrei na fase da adolescência, até antes disso, eu ficava pra rua, porque eu tive babá, tipo assim, moça que ficava comigo e depois me levava para a escola, porque ela não tinha com quem deixar, então ela me deixava com babá. E depois eu passei a ficar sozinha com 10 anos de idade. Aí quando eu ficava sozinha, aos 10 anos de idade, eu ficava pra rua. Eu trancava a casa, eu ia na casa de uma amiga, eu ia na casa de outra, eu ficava brincando com as crianças na rua. Então eu não tive uma atenção de mãe. Vai ficar longo esse vídeo, mas acho importante. E depois na minha fase, quando eu fiquei mãe solteira, né, aos 18 anos, foi pior ainda. Porque eu e minha mãe, a gente não se entendia. Era um confronto muito grande. Hoje em dia, eu cuido da minha mãe. Passou os seus anos e eu cuido da minha mãe, acamada. Independente de lá atrás ter tido essa falta. Mas, diante de tudo isso, o que eu quero mostrar para vocês é que eu fui muito sábia. Eu fui muito inteligente, porque eu não deixei os meus filhos para trabalhar em empresa nenhuma, para cumprir 8, 10 horas de serviço dentro de uma empresa, de segunda a segunda. Cheguei a trabalhar assim. Hoje, a maior parte do tempo que eu estive em casa, eu me dava o prazer de poder acordar 9, 8h30, 9 horas da manhã, todos os dias. E depois eu pegava minha sacola de roupa, período que minhas crianças estavam na escola, e aí sim eu saía fazer minhas vendas. A necessidade de trabalhar fora, ela não foi tão grande para mim, porque eu soube me virar, mesmo não tendo marido. Hoje eu tenho marido. Hoje meus filhos estão criados. Hoje eles são adultos. Minha filha mais velha tem 33 anos. A minha filha do meio está com 32 anos. E, aliás, 31. Por aí. Agora até me bananei. E o meu filho está com 26 anos. Então se passou muito tempo. Muito tempo. E eu vim arrumar meu marido agora há 7 anos atrás. Meu atual esposo. E quando eu fui morar com o Alexandre, ele mesmo disse: eu não quero que você trabalhe fora. Eu prefiro que você fique em casa e cuide da casa. E eu fui morar com ele num outro bairro, isso antes da pandemia. E depois viemos morar aqui, na casa da minha mãe, que foi quando minha mãe começou a ficar doente também. Minha mãe caía, minha mãe tinha tontura, enfim. Daí foi que eu voltei pra cá. Depois veio a pandemia, né? Aí eu comecei o canal. Mas, quem me conhece sabe que eu nunca fui trabalhar fora. Eu tive meus empreendimentos dentro de casa, como o salão de cabeleireiro, o brechó, que eu tenho dentro da minha casa. Que mais que eu tive? Hortifruti, né? Na época da pandemia. Enfim, eu não precisei ir trabalhar fora. E depois disso, minha mãe teve o AVC, que faz 2 anos que ela está com AVC. Então, minha mãe hoje ela é meu nenê, né? E eu não tenho como tá indo mesmo, agora menos ainda. E eu falo para vocês, o não trabalhar fora, ele é muito
muito importante na vida da mulher. Quando a mulher precisa, é uma coisa, mas se você não precisa, você pode se virar dentro de casa e estar perto dos seus filhos. Eu aconselho você, faça isso. Faça. Você vai ser criticada? Você vai ser criticada, vai ser apunhalada, as pessoas vão te xingar, vão falar que porque você arruma um serviço fixo, que você deveria de arrumar um serviço fixo. Na época, quando eu me casei, até a minha sogra, que hoje é falecida, ela falava, você devia de arrumar um serviço e ir trabalhar para ajudar meu filho. E na época eu não trabalhava. E ele mesmo falava, não precisa, eu dou conta. E realmente durante 2 anos e meio que nós vivemos juntos, 3 anos praticamente, eu não precisei ir trabalhar fora. Ele supria todas as necessidades da casa. Depois, com o tempo, não teve como. Então, assim, se você tem a chance de ficar em casa, cuidar do seu filho, você tem o seu marido, não tem nada demais você ser dona de casa, você ficar em casa. Até porque, muitos não sabem, mas a dona de casa tem o direito de aposentadoria. Você recolhe por aposentadoria por ser dona de casa. Inclusive, eu vou começar a recolher o meu, porque até então eu tinha parado, né? Agora eu vou começar a voltar a recolher a minha aposentadoria como dona de casa, dona do lar. Então, veja bem, quanto mais você ficar perto dos seus filhos, é muito melhor, é muito mais gratificante. Eu moro na casa do fundo. Atrás da minha casa tem uma creche. E eu, gente, eu vou falar para vocês, irmãos, eu vou falar para vocês. Esses dias me deu uma dor muito grande no coração que eu cheguei a chorar. Tava um frio nessa cidade de 9 graus. 9 graus, já de manhã, todos esses dias. Hoje tá um dia mais quentinho, mas mesmo assim dentro de casa tá frio. E eu escutava às 7 horas da manhã as mães deixando as crianças na creche. E as crianças que choravam desesperadamente, porque não queria ficar. As mães levando as criancinhas para a creche, 6 horas da manhã, quer dizer, a mãe levantava a criança, trocam as crianças, né? Arruma a bolsa e traz para a creche. Para deixar a criança na creche o dia inteiro com pessoas estranhas. Com pessoas que não vão ter muito tempo de dar atenção, porque eu ouço. Muitas vezes tem criança que chega a ficar 1 hora quase chorando, sem parar. 1 hora a criança chorando. E as tias não têm muito tempo, porque são várias crianças. E às vezes eu penso, será que essas mães têm tanta necessidade assim de ir trabalhar fora e deixar a criança chorando tanto assim? Porque isso é um trauma tão grande que eu tenho na minha alma. Porque por muitas vezes eu ficava chorando na escolinha e minha mãe ia embora trabalhar. E eu carreguei esse trauma na minha vida. Então, mãe, você que pode, você que tem um marido, você de repente tem uma casa própria, repensa sobre a sua vida. Veja se realmente existe essa necessidade de você trabalhar fora. Porque hoje, de repente você está indo trabalhar fora, não porque você gosta, porque na verdade ninguém gosta de trabalhar fora. Todo mundo trabalha fora por conta do dinheiro. Então veja se existe tanta necessidade assim. Repensa, porque não existe melhor educação do que a sua. Não existe o melhor amor do
que o seu. Vão te falar, se você tomar a decisão de ficar dentro da sua casa, porque a mulher sábia edifica a tua casa e a tola muitas vezes põe tudo a perder. Você ficar na sua casa, você cuidar dos seus filhos, você ler a palavra do Senhor, você ensinar a educação religiosa para os seus filhos, independente da sua religião, certo? Você ensinar um caminho para o seu filho, se ele não vale muito mais do que o dinheiro que muitas vezes você vai receber lá fora. Hoje nós temos esse meio de comunicação onde milhares e milhares e milhares de mulheres no mundo todo estão trabalhando e ganhando muito dinheiro, ganhando em dólar. Hoje em dia, eu não tenho sido mais tão assídua como eu era antes no canal. Mas por 2 meses consecutivos, eu consegui ganhar mais do que o meu esposo. Faltou mais dedicação da minha parte? Faltou. Porque tem hora que eu não tenho conteúdo, tem hora que eu fico até perdida sem saber direito o que gravar, mudo de nicho muito rápido. Mas assim, peça sabedoria para Deus, de repente você tem uma forma de começar a ganhar o dinheiro ensinando aquilo que você sabe. Cuidando da sua casa, cuidando dos seus filhos. Hoje a gente vê que tem essa plataforma. Tem a plataforma Vizinhas, né? As duas, o Tique, né? Que vocês já sabem, né? Não posso falar aqui. E o outro que começa com K, né? Onde vocês podem estar ganhando dinheiro. Tem o Wins também, onde você ganha dinheiro, é monetizado. Tem o Face também, que é monetizado. Então, às vezes, você consegue gravar alguma coisa do seu dia a dia. Tem formas de você colocar conteúdos aqui sem precisar aparecer. E fora isso, tem meios de você trabalhar de dentro da sua casa, em home office, né? Ou até mesmo com produtos sendo afiliada. Hoje tem a Shopee, eu tenho, né, no caso, eu trabalho com a Rinode. Tem tantas outras que vocês podem estar trabalhando de dentro da casa de vocês. Hoje eu vejo vendedoras da Natura, da Avon, da Boticário, que elas mandam catálogo via WhatsApp, né? Via WhatsApp. E as pessoas fazem o pedido e quando chega o pedido, às vezes elas vão entregar ou a própria pessoa vem retirar. A minha filha é vendedora da Natura, da Avon, do Boticário. Inclusive tem produtos ali, naquelas caixas, ó. Tá vendo? Naquelas caixas, tá cheio de produtos Avon, Natura, Boticário. Ela trabalha fora, mas ela quis ter uma renda extra, além do serviço dela. Mas é algo que se ela de repente parar de trabalhar fora, ela tem essa renda. Ela ainda faz, eu não tô com nenhum aqui, uns terços, deixa eu mostrar pra vocês, espera aí. Ela é católica, eu sou evangélica, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês verem. Eu fui pegar esse aqui dela pra mostrar pra vocês. Por quê? Ela fez curso de bijuteria, eu também já fiz bijuteria pra vender, artesanato. Então, ela faz esses terços, olha. Independente de eu ser evangélica ou não, muitas vezes eu até ajudo ela a fazer os terços dela. E ela vende para as amigas, ela vende pelo WhatsApp, tem encomenda, tem terço dela, gente, que tá lá no Canadá, que foi embora pro Canadá, tem em São Paulo, enfim, ela já mandou para vários lugares. Então, coisas que dá para você fazer dentro de casa, sem precisar ir trabalhar fora. Então, repensem, faça uma análise. Às vezes você fica cansada, você fica estressada, sem paciência, à toa. Sendo que você pode trabalhar daí, de dentro da sua casa. E poder estar mais perto dos seus filhos, mais perto da sua família. Amém? Vamos encerrar por aqui.
Senhor, meu Deus e meu Pai, dê sabedoria a essas mulheres, Pai. É o que eu te peço, Deus, que o Senhor toque na vida delas. Pois tem muitas, Pai, que têm a necessidade, sim, de trabalhar fora. Mas tem muitas, Senhor, que às vezes vai trabalhar fora por conta da pressão da sociedade. Senhor, põe as tuas mãos, dá sabedoria a essas mulheres, Pai. Porque assim como a tua palavra diz, as mulheres sábias edificam a casa, a tola põe tudo a perder. Então, Deus, haja sobre elas com o seu poder, é o que eu te peço. Assim como o Senhor agiu na minha vida lá atrás, e eu pude educar os meus filhos, estar perto dos meus filhos, cuidar dos meus filhos, e até hoje, ter os meus filhos junto de mim, pertinho de mim, mesmo eles sendo casados, eles nunca me deixam, nunca me abandonam. Então, Deus, toca na vida dessas mulheres, toca na mente delas, e faça, Senhor, na vida delas conforme o desejo do teu coração. Amém? E é isso, amores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou vir falar mais sobre esse assunto num próximo vídeo. Esse já ficou longo demais. Um beijo. Fiquem todos na paz do Senhor. Tchau, tchau.